Amém. Vamos abrir um trecho da palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O tema dessa manhã é o valor da fé. Eu vou ser breve, tá, pessoal? Porque depois nós temos uma celebração. Você não vai embora correndo, tá? Espera só um pouquinho, né? Tem um salgadinho, tem um docinho, tem um suco, um refrigerante. Então, para a gente ter um momento especial. Sou grato a Deus, obrigado por cada um, por cada palavra de carinho. A gente fica emocionado e a gente fica alegre com tudo que Deus fez, né? Às vezes a gente só está ali. É Deus quem está fazendo, né? Nas vidas, nos corações. É Deus quem está realizando. E poder ser usado por Deus é algo maravilhoso na nossa vida, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela cooperação de vocês sempre na obra do Senhor, né? E obrigado pela minha família estar aqui, por cada um, né? É uma alegria ter tias aqui, ter meu pai, ter minha mãe, ter meu irmão, e ter minha família aqui presente, tá? Vamos, aqueles que puderem ficar em pé, fiquem em pé. Quem quiser ficar sentado, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11. Eu pensei nessa mensagem falando do valor da fé. Qual é o valor da fé? Né? Por que a fé é tão valiosa? E diz assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, em outras versões transladado, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora tem diversas histórias aqui, você pode depois ler na sua casa, mas eu queria depois ir para o finalzinho lá. Tem de Noé, tem de Abraão, né? Tem de Moisés, tem de Raabe, tem de Jacó, tem de José. E lá no finalzinho desse capítulo, lá no verso 35, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitam seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, e assim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra preciosa, pela Tua palavra santa, pela Tua palavra bendita, que nos ensina a cada dia, Senhor, a andar de fé em fé. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter a certeza e dessa definição de fé, Pai. Que ela nos ajude a
caminhar, a tomar decisões, a andar mais próximo de Ti, a caminhar na Tua presença de maneira santa e piedosa. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar. As coisas que se esperam, elas não são tantas quanto aquelas que não se veem. E aqui ele começa falando, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. As primeiras são apenas coisas futuras e prazerosas muitas vezes para nós. Né? Aquilo que eu espero muitas vezes é algo que ainda vai vir, ainda que é algo que é prazeroso para a minha vida. As últimas são tanto futuras como passadas ou presentes, tanto boas quanto más, sejam para nós ou para outras pessoas. Né? Então é interessante nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele fala, e ele nos ensina, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É interessante esse processo que homens que viveram por fé e homens que vivem por fé, ele abre mão das suas coisas. Ele abre mão dos seus sonhos. Ele abre mão dos seus projetos. Né? Aquele que vive por fé, ele abre mão dessas coisas para agradar e honrar a Deus. O primeiro princípio dessas pessoas é que eles querem honrar e agradar a Deus. Tem momentos da sua vida que a fé, ela vai ter mais valor do que sua vontade, do que seu sonho, do que seu projeto, do que seu desejo. Primeiramente, porque a partir do momento que você responde ao chamado de Deus, a pessoa que você quer agradar é a Deus. E algumas coisas podem entrar em conflito, né? Mas ela não pode sair do trilho. Ela pode entrar em conflito, mas ela não pode sair do trilho. E é necessário a gente entender isso, que para viver de fé, para viver por fé, eu abandono tudo, mas eu vivo nessa terra e mostro que é possível viver por fé. Jesus mostrou que é possível viver por fé. Paulo mostrou que é possível viver por fé. Mas não são só aqueles que vivem 100% na obra que vivem por fé. Quantas pessoas, né, que são empresários, quantas pessoas que são funcionários, quantas pessoas que são de órgãos governamentais, quantas pessoas, né, que vivem a sua vida naquele propósito, naquela carreira e vivem por fé. São muitas pessoas, desde pessoas mais humildes, mais simples, a pessoas mais abastadas, desde pessoas de diversas classes sociais. É importante nós entendermos que o viver por fé é para todos. Eu posso viver por fé e viver com a fé aonde eu estiver, servindo a Deus em qualquer lugar. Eu não preciso abrir mão, né, de uma coisa ou outra para viver por fé, mas eu preciso ter princípios, eu preciso ter caráter, eu preciso viver uma verdade. A fé tem valor para aqueles que vivem para agradar a Deus. Essas mesmas pessoas que vivem para agradar a Deus e honrar a Deus sofreram muito, mas perseveraram até o fim. Uma das coisas que não se encontra na vida dessas pessoas é que elas desistiram. Elas perseveraram até o fim. Deixaram o ensinamento de que é preciso fé, perseverança e certeza no seu coração das promessas de Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso perseverar e eu preciso ter a certeza no meu coração das promessas de Deus. As promessas que são para todos e as promessas que são para a minha vida.
Tem promessa, todas as pessoas têm essa promessa. Mas tem promessas específicas para a minha vida que Deus tem. E eu preciso ter a certeza no meu coração dessas promessas de Deus. Que essas promessas não são maiores que os meus conflitos. Que essas promessas não são maiores que as minhas dificuldades. Que essas promessas, não são menores, né? Que essas promessas são maiores. Que elas são maiores que os meus conflitos. Que elas são maiores que as minhas dificuldades, né? E que elas são maiores que as lutas que nós enfrentamos. Elas são maiores. Aquilo que Deus tem para mim é maior que a dificuldade, que a luta. Essa semana eu preguei, né, que o Deus que está no meu coração, Ele é maior que os gigantes que eu enfrento. Ele é maior do que as dificuldades que vêm na minha vida. E eu preciso ter essa certeza. Viver assim não é impossível, pois foi para isso também que Deus enviou o seu Filho para nos ensinar. Que viver por fé não é impossível. Viver uma vida que agrada a Deus não é impossível. Vai ter momentos na vida que a gente vai ter que escolher entre agradar a Deus e agradar os homens? Vão ter momentos. Vão ter momentos da vida que eu vou ter que fazer uma escolha que muitas vezes não vai agradar pessoas que estão próximo de mim. Vão ter momentos que as minhas escolhas não vão agradar a todo mundo, né? As minhas escolhas. Conviver com um filho, conviver com uma criança, é ter escolhas que não agradam quem você ama, né? Você tem que falar não toda hora. Você tem que falar não, não é assim. Não, é por que não é assim? Não é assim, né? A Alice toda hora questiona. Por quê? Por que não é assim? Não, por que eu não posso? Por que hoje eu não posso? Né? E eu tenho que falar. O último verso aqui é interessante. Homens dos quais o mundo não era digno. É interessante esse processo. O mundo é digno de pessoas que não apenas vivem, mas que fazem a diferença. Pode ser pequena ou, né, grande, mas ela é impactante. E fala que esses homens, né, o mundo não era digno deles. Porque eles não escolheram viver na corrupção. Eles não escolheram viver dentro do sistema desse mundo. E é interessante esse processo. Eles não se dobraram, né, a esse mundo. Em momentos diversos na história. Diversos. Um homem como Daniel e seus amigos. Eles não se dobraram ao sistema da sua época. E nem aos decretos do rei. Daniel fazia tudo que era certo. E quando houve um decreto, e ele não fez o que o decreto pedia, ele não ficou questionando. Se houve o decreto, ele foi para a cova. E lá Deus o livrou e honrou ele. Sabe? São momentos que a gente entende, como assim o mundo não era digno desses homens? Porque eram homens que viviam além, né, das leis, homens que viviam além do sistema, homens que viviam de fé. E teve um momento que houve um choque entre a fé e esse mundo. Paulo se defendeu como sendo romano, mas o próprio Império Romano o puniu. Viveu por fé e usou todos os meios que ele tinha para pregar o Evangelho. Até nas prisões romanas, o Evangelho foi pregado. Vivendo a fé. A nossa fé não é simplesmente uma religião. Alguns podem achar que ela seja uma religião, mas a nossa fé não é uma religião. A fé cristã não é
formada por adesões. Eu sou adepto. Eu nasci, eu sou cristão. A fé cristã não é formada por isso. O governo aqui é cristão, então todo mundo aqui é cristão. Não, a fé cristã não é assim. Não existe adeptos da fé cristã. Pode ter simpatizante, mas não existe. O cristão é aquele que experimentou uma mudança de vida, uma conversão, que teve um novo nascimento. Seja num país cristão ou num país não cristão. Aquele que tem fé, aquele que tem o valor da fé na sua vida, é aquele que experimentou uma mudança de vida. E que deixou a sua fé, crescer no seu coração e florescer. É interessante esse processo. Dentro daqueles que vivem por fé, eles também são aqueles que praticam boas obras. Através das suas obras, eles vão mostrar a sua fé. Uma fé de vida, uma fé de atitudes, uma fé de esperança. A graça de Deus deve envolver o amor. Quando a sua graça me alcançou, o seu amor me alcançou. E ao seu amor me alcançar, esse amor ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser transmitido, sabe? Com o fruto do Espírito, nos seus diversos gominhos, ou nas suas diversas características. O amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a compaixão, o domínio próprio, a mansidão. Deve ser um reflexo da nossa vida. A fé uma vez chegou até nós porque nós acreditamos que Jesus é o Salvador. Que Jesus é aquele que veio nos resgatar. A salvação é pela fé ou pelos esforços humanos? Nós somos salvos pela fé. Mas as boas obras, elas são reflexo daqueles que vivem pela fé. Eu sou salvo pela fé que eu acredito que Cristo morreu e ressuscitou por mim, pelos meus pecados, sabe? E eu preciso manter essa fé nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados. Eu preciso manter essa fé preciosa. O que é preciso, aqui para ir encerrando, o que é preciso para eu manter essa fé? O que eu preciso para cada vez mais manter? Muitas vezes a gente vê pessoas deixando a fé. Nós vemos pessoas enfraquecendo a fé. Vemos pessoas abandonando a fé. Pessoas se desviando da fé. Eu preciso me alimentar da palavra. Para eu manter essa fé, para essa fé continuar firme no meu coração, eu preciso me alimentar da palavra. Constantemente. Não só com versículos, mas com a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter meu devocional. Eu preciso. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé cresce. É através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Outra coisa, eu preciso entregar o controle para Deus. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Deus. Além de me alimentar, eu preciso entregar. Tem muitas pessoas que abandonam a fé porque nunca entregaram o controle da sua vida para Deus. Viveram de uma experiência, aquilo melhorou a sua vida, mas ele nunca entregou por completo a sua vida para Deus. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Deus. E falar: Deus, seja feita a sua vontade. Deus, faça isso. Deus, realize isso. Nessa situação, Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou fazer, mas está nas suas mãos, Senhor.
A minha vida está nas tuas mãos. É o Senhor quem vai abrir as portas, é o Senhor quem vai dar a última palavra, é o Senhor quem vai cuidar. É o Senhor, né, quem vai cuidar disso. Essa semana até falei, tive uma experiência, né, que quase morri lá com a bicicleta. O Senhor cuidou. Eu estava descendo uma avenida e fui entrar numa outra avenida. Só que tinha que passar a calçada. Só que eu não consegui virar a bicicleta e entrar na calçada, porque quando eu fui virar, vinha um ônibus naquela avenida. E eu não consegui virar. A bicicleta não virou tudo, né? E aí eu joguei ela no chão, né? Porque eu não soltou o pé. Aí joguei ela no chão. Só que eu fiquei metade na calçada, metade na avenida. E vinha subindo um ônibus. Aí que eu bati. Eu tô mancando agora porque bati aqui tá roxo, né? Bati o glúteo e aí ficou roxo. Só que essa semana acho que eu dormi, né? Relaxei. E aí eu fui até ontem tirar o raio-x, tirar tudo. Falou que a minha perna acordou dura. Daí eu falei, por que ela acordou dura? Porque o endema do glúteo, ele desce, né? O líquido desce, daí endurece tudo. Aí tava duro aqui. Mas aí eu caí e vinha o ônibus, né? E aí o ônibus conseguiu desviar, parou ali na frente, viu? Mas logo eu já levantei, já fui, saiu o pessoal de dentro do ônibus e tava um senhorzinho sentado no muro assim, que é o lugar que eu fui virar, tava o senhor. Aí por isso que eu também fiquei meio, não virei, né? Ele tava na calçada, encostado no muro. E eu deitado, aí depois que o ônibus passou, ele, só Deus, hein? Né? O ônibus passou. E a gente, Deus é quem tem, entregar a nossa vida no controle de Deus. A vida é um sopro, né? Ontem nós estávamos no velório do meu tio, né? Convivi muito com o meu tio quando na infância e era um cara muito alegre, o contador de anedotas da família, né? Muitas anedotas, né? Você sentava com ele, eram umas 5, 6 piadas, né? E a gente divertiu muito na infância. Na infância passamos sempre na casa da minha avó, na adolescência na chácara do meu tio, né? E a gente era tudo quase da mesma idade, os primos, e a gente sempre estava junto. E foi um tempo especial. Mas desde o meu pai, quando fez 70 anos, ele estava lá, né? Esse meu tio já estava com uma paralisia do seu corpo. E de lá para cá, nesses últimos 9 anos, ele foi tendo vários problemas. Daí teve um AVC na terça-feira e na madrugada ontem veio a falecer, né? Mas é um sopro. A vida é assim, ele tinha dado uma melhorada e foi, né? A Mila teve uma experiência com uma amiga, né? Não sabe nem o que foi uma parada essa semana e deitou, dormiu, partiu, né? Então a vida é um sopro, a gente não sabe quando vai acontecer, né? Uma moça jovem deixou 2 filhos e um marido e experiências, né? Então a gente tem que entregar a nossa vida para Deus, se alimentar da sua palavra para que a fé cada vez mais seja fortalecida e entregar a nossa vida para Deus, conseguir descansar em Deus e dar o controle para Ele verdadeiramente. E um último pontinho, ter uma vida de oração. Já tinha aquele velho ditado no meio dos evangélicos, né? A oração move o coração de Deus. Mas a oração nos aproxima de Deus. Cada conversa, mesmo que a pessoa não fale, a gente está mais próxima dela, né? Mesmo que a pessoa não responda. Tem gente que você conversa e não fala nada? Né? Tem gente assim? Mas ela te aproxima. E muitas vezes Deus não vai responder, mas vai te aproximar mais de Deus. Se alimentar da palavra, entregar o controle da sua vida para o Senhor e ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Deus vai cuidar. Tem momentos que a gente não consegue orar como a gente quer, mas não é porque a gente não ora como a gente quer que Deus não está ouvindo. Não é porque a gente não ora com as palavras que a gente desejava falar que Deus não está sentindo. Um amigo, mesmo que você não fale as palavras, ele já entendeu o que você
está pedindo. Ele já entendeu o que você está sentindo. Ele já entendeu o que você está passando. Né? E você precisa estar junto. E estar junto de Deus. E eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Né? Nesses 20 anos que eu completo. O valor da fé. Se você quiser ler em casa esse texto. O Hebreus 11 é um texto sublime da fé. De pessoas, né, desde patriarcas a príncipes que deixaram o seu reinado para servir a Deus, a uma prostituta, né, que foi reconhecida, né, por a sua atitude e mudou a sua história e fez parte da linhagem de Jesus, né, um homem de fé que as pessoas davam risada dele porque ele estava construindo uma arca. Pessoas que sofreram na família não tendo um herdeiro e Deus abençoou, sabe? Homens de fé que acreditaram que podiam fazer parte dos heróis da fé. Não porque eles um dia sabiam ou tinham conhecimento que eles iam estar na palavra de Deus, não. Mas porque eles acreditavam que Deus tinha o melhor para as suas vidas. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo confiando. Né? Como a Roberta falou aqui, aos 18 anos eu decidi, né, me firmar na igreja. Eu já tinha encontrado com Jesus com 13 anos. Tinha passado um momento difícil da separação dos meus pais. Mas com 18 anos eu fui sozinho para a igreja. Meu irmão foi depois. Né? Mas com 18 anos eu fui sozinho para um acampamento. Não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E acampamento era de pessoas de 12, 14 anos. Estava no lugar errado para alguns, mas para Deus eu estava no lugar certo. Foi ali que eu encontrei um pastor que me acolheu, que me ajudou. Depois só fui para a JNI com 21 anos. Né? E pude servir ali, servir os adolescentes. E Deus cuidou da minha vida. Confie em Deus. Confie que o Senhor tem o melhor para você. Tem uma vida na palavra, tem uma vida de oração, mas entregue o controle da sua vida para o Senhor. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, se você quiser dobrar os seus joelhos onde você está, se você quiser chegar no altar do Senhor, fique à vontade nesse momento para buscar o Senhor. Peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus te fortalecer nesses momentos difíceis. Peça para o Senhor te ajudar a viver uma vida para Ele. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por esta manhã na Tua casa. Obrigado por podermos juntos celebrar o Teu nome e engrandecer a Jesus, ó Pai. Que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de fé. Uma fortaleza, Senhor, aonde muitas vezes as pancadas da vida, aonde muitas vezes as dificuldades da vida, as setas do inimigo, né? Os locais de tropeço que o inimigo vai colocar na nossa vida, não nos abalar, Senhor. Muitas vezes o inimigo tenta contra nós com pessoas, com vidas, com situações, com ofensas, mas que nós possamos nos manter, Senhor, na Tua presença, nos manter sólidos na rocha que é Jesus Cristo, nos manter firme na esperança que é a nossa salvação, nos manter intactos com uma fé que supera situações, épocas, problemas, dificuldades, governos, mas uma fé que crê, Pai, no melhor do Senhor, tanto para as nossas vidas, quanto para aqueles que buscam o Senhor. Tua palavra diz que aqueles que vivem para agradar ao Senhor e o Senhor o busca, o Senhor vai os abençoar, não interessa a situação, o Senhor vai abençoar. E nós queremos, neste momento, louvar o Teu nome, Pai, engrandecer o Teu nome,
bendizer o teu nome, Pai. Pedindo que o Senhor abençoe, Pai, cada família da tua igreja. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor ajude nas situações difíceis que cada um está passando. Seja por uma perda, seja, Senhor, por uma pessoa querida, seja por uma doença, seja, Senhor, Pai, por problemas financeiros, seja, Senhor, por alguns afastamentos, seja por alguns relacionamentos quebrados, seja, Senhor, por alguma mudança, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, e que o Senhor possa fortalecê-los, dar nova direção, abrir portas, Pai, ajudar em reconciliações, Senhor, e derramar o teu bálsamo de vida e de esperança dentro do lar, ó Pai. Coloque os teus anjos sobre a vida de cada um aqui, Pai. Proteja-os de todo mal. Livre o Senhor das artimanhas do inimigo e das setas malignas que vêm contra aqueles que vivem para ti, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós pedimos esta manhã. Que a tua graça nos inunde, que a tua misericórdia nos alcance, Pai, e que a tua fé nos direcione para uma vida santa e que honra o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, levante suas mãos.